Olá pessoal, eu me chamo Mariana e queria te fazer uma pergunta. Como seria se não houvesse pesquisa no Brasil? No final de 2017 foi anunciado mais um corte na verba do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O montante liberado em 2018 é 25% menor do que foi liberado em 2017, que já havia sofrido um corte muito grande. Devido a esses cortes, o valor determinado para a pesquisa corresponde a menos de 0,5% do PIB do país. Sabe o que isso significa? Isso significa que nem as marchas, nem as reuniões feitas nas principais universidades do país, nem as súplicas dos professores e pesquisadores, e nem mesmo aquela carta escrita por 23 ganhadores do Prêmio Nobel foram suficientes para salvar a ciência brasileira. Já que suplicar pelo futuro da ciência parece não surtir muito efeito, a gente queria mostrar para vocês o que aconteceria se os pesquisadores brasileiros não tivessem conseguido fazer grandes feitos, como a gente sabe que fizeram. Vamos conferir. Imagine que você está no século XX e é uma criança chamada José. Você está brincando no meio da mata quando, de repente, uma cobra te pica. O que você faz? A resposta é óbvia. Você vai para o hospital. O problema é que quando chegar lá, nem os seus pais, nem os médicos, nem as enfermeiras e nem você vão saber dizer ao certo qual foi a cobra que te picou. Se fosse um pouco antes, no final do século XIX, não haveria como garantir que você teria um tratamento eficaz. Desta forma, só haveria uma alternativa: tomar o soro que havia no hospital e rezar para que ele funcionasse. Mas você está com sorte, pois no início do século XX, o imunologista Vital Brasil já havia consolidado a especificidade dos soros antipeçonhentos. Isso significa que ele havia determinado um determinado tipo de soro para uma determinada cobra. E também havia feito os soros polivalentes, que eram aqueles que poderiam ser utilizados para um grupo de espécies. Com esse soro polivalente, a chance do seu tratamento ser eficaz, mesmo sem saber qual foi a cobra que te picou, é muito maior. Se você nunca ouviu falar do Vital Brasil, saiba que ele foi o fundador de um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, o Instituto Butantan. E nessa época também ele fez vários materiais que serviram de apoio principalmente para a população, falando sobre como se proteger e o que fazer no caso de feridas por animais peçonhentos. Você tomou o soro antipeçonhento, ficou bem, passaram alguns anos, você cresceu, casou, teve até um filho, mas aí de repente começou a sentir dor de cabeça, dor na nuca, tensão, foi procurar o médico e o diagnóstico era simples: você tem hipertensão. A preocupação começa a aparecer, pois você lembra que tinha uma tia que tinha hipertensão e não havia tratamento eficaz, e sai correndo para buscar um cardiologista com medo de ter um AVC. Mas quando chega lá, tem uma ótima notícia: existe um novo medicamento no mercado que pode te ajudar. Ele se chama Captopril. O Captopril foi criado a partir da bradicinina, que vem do veneno de cobra de lá do Instituto Butantan. A bradicinina é um vasodilatador poderosíssimo que foi descoberto pelo grupo do pesquisador Maurício Oscar Rocha Silva. Um tempo depois, um dos alunos do professor Maurício continuou com os estudos e conseguiu fazer um potencializador da bradicinina, dando origem ao Captopril, que já foi utilizado no mundo todo e até hoje é utilizado no controle da hipertensão. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, a sua pressão tá controlada, o seu filho agora é um adolescente aparentemente saudável. Mas de repente, começaram a haver tonturas, desmaios, perda de peso, mudança de humor e ele não para de ir ao banheiro. A sua esposa pega o menino e leva rapidamente para o médico. Diagnóstico: diabetes. Já não é um bicho de 7 cabeças, aquela sua vizinha tem. E todo mundo sabe que se não comer doce e controlar certinho, dá pra viver. Mas o médico vem dizendo que seu filho precisa usar uma tal de insulina, que você nunca ouviu falar, que deve ser cara pra caramba, porque provavelmente deve vir do exterior. Ainda assim, você vai na farmácia perguntar, e quando chega lá tem uma surpresa. A farmacêutica disse que existe uma empresa chamada Biobras que produz essas insulinas aqui no país. Tá vendo como a ciência é importante? O José só chegou aqui por causa do desenvolvimento da ciência no nosso país durante todos esses anos. O problema é que, sem o conhecimento certo e com cortes cada vez maiores, essas contribuições vão parar de acontecer. E por conta disso, o país e a saúde pública podem estar condenados. Por isso, a gente pede que você compartilhe esse vídeo, conscientize as pessoas ao seu redor sobre a importância da ciência, marche com a gente nas ruas, assine os manifestos e, sobretudo, reconheça a importância dos cientistas do Brasil. Os links de referência estão aqui na descrição. E se você gostou, não esqueça de dar like e se inscrever no nosso canal.
Tchau, tchau!